Olha só, queria começar o nosso bate-papo, começar o nosso radar de hoje com um vídeo, uma imagem, são alguns segundos, menos de um minuto, que eu me deparei com isso agora há pouco, uma imagem do senhor Lula da Silva diante de um garotinho, um garoto. Lula estava fazendo campanha, acho que o termo correto é esse, mas por força da lei eu não posso dizer que ele está fazendo campanha no cargo, ele é candidato à reeleição. Então o Lula estava discursando para uma plateia devidamente filtrada, uma plateia com crachá, todo mundo ali passou pelo crivo dos assessores, uma plateia de simpatizantes petistas, por aí vai. Fato é, o Lula está diante de um garoto e nós estamos vivendo o clima de Copa do Mundo. Daqui a pouco o Brasil entra em campo, segundo jogo da Copa, à noite, sexta-feira, o país vai parar para assistir a seleção contra o Haiti. E imagine que o presidente da República, no dia em que o Brasil vai entrar em campo, o que ele teria a dizer para o país sobre a seleção que vai entrar em campo. Talvez uma mensagem de apoio, talvez uma mensagem de garra, talvez a esperança, uma mensagem de força, time. Não, o Lula não disse isso. Aliás, ele fez pior. Além de falar da seleção, além de falar do craque Neymar, que ele não gosta, evidentemente o Neymar não é lacrador, o Lula ainda estava diante de um garoto. Um garoto que está sonhando o sonho da Copa. Eu não sei se é a segunda Copa dele, talvez a primeira, era muito novo na outra, não sei a idade exata, mas ele é novinho. Vamos assistir esse vídeo. A gente comenta na sequência. Quem é que o Brasil tem bom de bola agora? Neymar. O Neymar não tá nem jogando, cara. Não tá nem jogando. Ô, gente, eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Ou seja, jogador home office. Isso. Não, isso eu vi na internet ontem. Eu acho que vai depender, Padilha, qualquer dia que a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial. 11 Pelés. Tá aí. Olha, eu quero ouvir o Dárcio, depois até comento um pouco mais, mas eu vou passar aqui pro Dárcio. Eu só digo uma coisa. O Lula, hoje é dia de jogo da seleção. O Lula estava diante de um garoto, de novo, um garoto que sonha em ver a camisa verde e amarela brilhar. Mas ele não gosta da camisa verde e amarela. O petista prefere a camisa vermelha, Dárcio. Aí tem muitas dimensões que precisam ser apresentadas para o nosso público, né? A primeira delas é a insatisfação que o Lula tem pelo fato do Neymar não ser devidamente adestrado, porque pela lógica petista, não adianta só você ser, digamos assim, não bolsonarista. Você tem que ser adestrado e elogiar o petismo. É isso mesmo que vocês estão escutando. Não acredite vocês que um jornalista isento, alguém que eventualmente não critique o Lula, estaria, digamos, isento de uma punição ou de uma perseguição. Na lógica de um comunista, um jornalista, um atleta, um artista, ele tem que ser puxa-saco do regime. E o Neymar, obviamente, todo mundo sabe que ele não é adepto ao Lula. Com isso, ele virá alvo de todo tipo de críticas e também de deboche, sarcasmo, ironias. Lembrando que a política não cabe ironias. A segunda dimensão é o caráter pedagógico. Ele está lidando com uma criança. Ele deveria, no mínimo, ser solidário ao atleta. Ora, um atleta que está lesionado. E mostrar para o garoto, por exemplo, que quando um colega não vai bem, o resto do time tem que ter um espírito de corpo. Numa comunidade, as coisas funcionam assim, garoto, de modo que o resto do time trabalha enquanto aquele que faz parte do time se recupera. Porque não descartamos as pessoas
por eventuais problemas, percalços da vida. Uma oportunidade, portanto, de exercer um papel pedagógico e um papel tão importante numa sociedade que está cada vez mais dilacerada. Mas o Lula é incapaz de demonstrar a humanidade para uma criança. Ele é incapaz de demonstrar a verdadeira solidariedade, o espírito de grupo para uma criança. Porque o que ele poderia ter dito para aquele garoto é exatamente isso. Olha, uma nação se comporta assim. E o Neymar é o exemplo de que o Brasil deve operar como um time. Quando um não vai bem, os outros estendem a mão e lutam juntos, porque temos que vencer como país, apesar dos percalços, apesar dos problemas. Mas o Lula, ele é incapaz de pensar em outra coisa que não na manutenção de poder. E para ele, o Neymar não é um atleta, não é sequer uma pessoa. Ele não consegue reservar ao Neymar o mínimo de dignidade a respeitar o problema que o Neymar passa, assim como todos respeitaram o problema que o próprio Lula passa, está fazendo sua última sessão de radioterapia agora, recentemente. Ele é incapaz de reservar ao Neymar qualquer humanidade. É triste, é lamentável, mas eu espero, Silvio Navarro, que isso acabe muito em breve, de preferência em janeiro de 2027, para que as crianças voltem a ter referências um pouco mais sadias oriundas da política. Pois é. E eu queria também deixar até um recado, né? Fica um recado para os pais, para a mãe, não sei quem levou o garoto a esse evento do Lula, não sei com que interesse, se era funcionário, e às vezes os funcionários são até empurrados, coagidos a participar, são pressionados, há um constrangimento, ou não, ou se foi espontaneamente, mas se foi espontaneamente, não vá. Não, ou não leve seu filho. Não leve essas crianças para eventos com o Lula. O Lula não acrescenta nada para o futuro deles. O Lula não acrescenta nada para as gerações que estão chegando. O Lula é um fóssil político que durou muito mais tempo do que deveria no poder e que vai embora. Quero crer que vai embora em dezembro para não voltar ao poder, para não voltar à presidência da República, para que o país encerre esse ciclo de atraso e justamente um futuro muito melhor. E é o que a gente deseja para os filhos, para os netos. Tenho certeza que cada mãe, cada avó, cada pai sonha para um futuro muito melhor, para uma vida melhor até do que teve para os filhos, para os netos. Então, não leve para ouvir o Lula falar. Ainda mais se for um dia como o de hoje, o dia de um jogo da seleção brasileira na Copa, e sabemos que nós adultos sonhamos a Copa. Nós sonhamos com o Hexa, nós jogamos junto com a seleção, goste ou não de futebol, todo mundo vive o clima de uma Copa. E o Lula vai lá e joga água, o Lula vai lá e tenta estragar o sonho de um garoto. Porque quando ele faz a pergunta, o nome do craque, o nome do jogador, o menino responde feliz, com um sorriso, espontaneamente, é o Neymar. Tanto que depois o menino ainda fala aí o Vini. O menino tá falando o nome da seleção. Talvez ele tenha visto figurinhas, colecione, tá sonhando com uma camisa, ou ganhou uma camisa, tá batendo bola. É a Copa, gente. É uma criança. E o Lula faz política até nessa hora porque não gosta do Neymar. E depois diz que deveríamos ter uma seleção com inteligência artificial de Pelés no plural. Tá, bom, mas se fosse assim, poderíamos ter então uma seleção de ministros de inteligência artificial, porque os 39 que tem lá é um mais incompetente do que o outro, é um nome pior do que o outro. Se for para recorrer à inteligência artificial, seguramente um ministério via inteligência artificial é melhor do que o Ministério da Saúde, chefiado por Alexandre Padilha, a quem Lula se dirige nessa fala. Lamentável. Mais um episódio lamentável. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.